Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Há um mês atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer o projeto do Tetris na matriz LED, né? E eu comentei naquele vídeo que o projeto é muito grande e por isso eu dividi o vídeo em duas partes, tá? E aí aquela foi a parte 1 do projeto e o vídeo de hoje é a parte 2 do projeto. Então, recapitulando, na parte 1 a gente parou aqui. A gente já fez as peças e eu coloquei nesses botões os comandos para mudar de peça e para girar a peça, para ver se as peças estão sendo desenhadas corretamente, para ver se elas estão girando corretamente também. Então a gente vai continuar a partir daqui. Agora é o seguinte, aqui eu estou mandando acender nessa coordenada aqui e nessa, tá? Só que eu quero movimentar a peça para a direita e para a esquerda. E quais botões que eu vou usar? O A e o D para fazer isso, tá? Então, eu vou criar uma nova variável aqui, chamar de OF, tá? Eu vou colocar essa variável sendo inicialmente igual a 0. Quando eu apertar o D, eu vou somar 1. Quando eu apertar o A, subtrai 1. E aqui, ó, eu vou somar essa coordenada aqui com o OF. Fiz a soma no lugar errado, eu tinha que ter botado aqui a soma. Uma coisa que eu quero mudar aqui, ó, é colocar a variável igual a false dentro do if. Quando a gente pressionar o botão, se estiver fora do if e a gente mantiver o botão pressionado, ele vai dar só um pulso e depois não vai dar os pulsos seguintes, caso a gente queira dar várias vezes aquele comando, né? Então eu vou colocar dentro do if, que aí chamei aqui false, enquanto essa variável for false, ele não vai entrar no if. Então, quando atualizar aqui, a variável volta a ser verdadeira, aí ele entra no if de novo. Se eu deixar fora do if, mesmo sem entrar no if, ela fica sempre sendo atualizada como false, né? Então ele não vai nunca entrar no if. Eu acabei de perceber uma coisa, várias variáveis chamadas de A, né? Então eu vou colocar um A underline aqui para diferenciar ela das outras. Olha só, aqui tem um int A e aqui bool A. Então, quando ele verifica aqui, ó, ele não sabe se o A é desse int ou daquele booleano lá de cima. Vou colocar esse underline aqui do lado, que é para a gente conseguir diferenciar. Como a gente viu, a gente já conseguiu movimentar a peça de um lado para o outro. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que garantir que essa peça não vai nunca chegar em alguma posição que ela não poderia chegar, tá? E quais são essas posições? Uma posição que ela esteja, que ela ou parte dela esteja ocupando um LED, né, uma região da matriz que já tem um LED aceso, que ela estaria assim ocupando o mesmo espaço de uma outra peça que já caiu, ou
fora da matriz. No caso, fora da matriz é para a direita, para a esquerda ou para baixo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar aqui uma variável fl1. Eu vou colocar essa verificação aqui, ó, quando eu estiver mudando a posição da peça, tá? Quando eu estiver lendo o botão para mudar a posição da peça. Bom, aí essa variável aqui eu vou transformar em inteiro, tá? Aqui eu vou ter o seguinte problema. Eu vou subtrair 1 várias vezes aqui, porque isso está dentro de um loop. Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui, vou somar 1 fl1. E se fl1 for igual a 4, ou maior que 4 também pode ser, ele soma 1 ali. Faço a mesma coisa. Eu vou subtrair 1. Mas eu preciso também verificar isso quando eu for rodar a peça, tá? Que é aqui no W. Então,
ele vai fazer? Ele vai verificar todos os índices da peça, né, da coordenada x, e vai verificar que se algum deles é menor do que zero, se algum deles for menor do que zero, ele reseta o contador aqui, o a volta a ser zero, para ele corrigir o erro e verificar de novo do início. E além disso, ele soma 1 aqui nessa variável OF para andar para a direita. Se for maior que 7, ele também reseta aqui o contador e subtrai 1 aqui no OF para andar para a esquerda. Olha só, vamos pegar essa peça aqui. Ó. Observa que eu consigo para a esquerda com ela e para a direita. Eu consigo também girar ela. Observa que tem um movimento de girar a peça que ela avança para o lado direito, ó, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela assim e vou colar ela aqui na direita. Ó. Observa que aqui ela não anda mais do que isso. E eu vou girar ela. Olha o que vai acontecer. Ele joga para a esquerda, que é para não passar aqui do limite. Mesma coisa. Vale para esse lado aqui, o lado esquerdo. Observa que essa peça tem um movimento que ela avança para o lado esquerdo. Tá vendo? Vou colar aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Ela anda para a direita quando eu giro. Agora eu vou fazer o seguinte, vou criar uma nova variável aqui. Variável h. Inicialmente essa variável é zero, tá? E essa variável, ela vai entrar aqui. E aí, a variável h, eu vou somar 1 nela a cada pulso, a cada clock do jogo, tá? Depois que eu somar 1 aqui na variável h, eu vou verificar se essas coordenadas aqui estão batendo em alguma peça que já existe ou se chegou no limite inferior da matriz, tá? E aqui onde eu coloquei h igual a zero é porque a peça chegou no ponto mais baixo possível, tá? Então, eu vou fazer uma função coloca p para colocar a peça, tá?
Aqui de novo, ó, eu caí no problema de fazer a soma dentro do loop, tá? Então, aqui eu posso só colocar A igual a zero, porque chegou já no limite, né? Aqui, ao invés de colocar H igual a H mais 1, eu vou colocar FL1 igual a FL1 mais 1. E aqui, if FL1 igual a 4, uma hora igual a 4, na verdade. Aí sim, H igual a H mais 1. E eu preciso declarar aqui em cima FL1 igual a 0. A igual a 4, que é para sair do loop. E esse H igual a 0, eu vou colocar depois de eu chamar a função coloca P. A função coloca P usa o H, tá vendo? Então, se eu coloco o H igual a 0 antes, ele vai simplesmente desconsiderar essa operação. Nesse caso aqui, não tem o menos 1, porque aqui ele pode chegar nessa posição aqui. Aqui tem o menos 1 porque ele não pode chegar aqui, porque aqui já tem uma outra peça. Agora que eu coloquei a variável h, tem que colocar aqui também, ó, para verificar quando ele estiver andando de um lado para o outro. Vou mudar uma coisa aqui, ó. Eu vou colocar esse h igual a 0 dentro da função coloca p. Além disso, vou colocar o f igual a 0 também. E vou selecionar uma nova peça. Então, np igual a random 6. Eu vou escolher um número aqui de 0 a 5, incluindo 0 e 5, para a variável np. Agora, ó, eu vou colocar aqui na função loop um código para verificar se eu completei uma linha, tá? Estou fazendo aqui. Eu estou verificando se a soma dos números de uma linha dessa matriz é maior ou igual a 8. Se for igual a 8, o que isso significa? Todos os LEDs estão acesos, consequentemente essa linha tem que ser tirada. E aqui, ó, tem que colocar A menor que 7. Porque se A for 7, quando eu somar mais um aqui vai ficar 8. E esse índice não existe, tá? A matriz vai de 0 a 7 só, incluindo o 0 e o 7.
aqui que eu fiz agora é para eu propagar a remoção para as linhas de cima. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: quando a linha completar, eu vou tirar ela e as linhas de cima vão descer uma linha, que é o que acontece no Tetris, né? Quando completa uma linha, aquela linha ele sai e o material que está em cima cai para completar aquela linha que saiu. E aqui, ó, vou colocar na última linha, comando aqui, ó, vou zerar a última linha. A última linha sempre vai ficar zerada quando isso acontecer. Agora vamos testar. Tem uma coisa aqui que eu não estou gostando muito, que é o seguinte: ele está descendo muito rápido. E a cada pulso do clock, eu só posso fazer um movimento, por exemplo, de girar a peça. Isso está dificultando muito o jogo. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou somar um numa nova variável que eu vou fazer, a variável CL. E aqui, ó, ele só vai atualizar a variável H se CL for par. Tá? E para finalizar, eu vou fazer o seguinte. Esse botão aqui, que seria o S, ele vai resetar o jogo. Quando a gente perdeu o jogo, a gente aperta ele, ele reseta. Aí olha aqui, ó. Quando eu seguro esse botão, ele fica aleatoriamente escolhendo uma peça. Quando eu soltar, ó, vem uma determinada peça.
eu esqueci de colocar aqui nessa função que reseta, para resetar a matriz também, tá? Então, olha, eu vou resetar agora. Observa aqui, resetou a matriz também. Bom, vamos fazer o último teste agora aqui. Pronto, fizemos o Tetris na matriz de LED. Então esse foi o vídeo. Esse tipo de projeto eu gosto muito de fazer, tá? Eu acho que assim, essa matriz de LED que eu fiz foi um projeto assim muito interessante, foi um dispositivo muito interessante, tá? Então, assim como os projetos, né, os vídeos que eu fiz o jogo da cobrinha, o Snake, né? Esse também foi um projeto muito bacana, gostei muito de fazer. Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo para eu fazer, por favor, deixe aí nos comentários. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pelo acesso. Forte abraço e até a próxima.